Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, dentro da unidade curricular Urgência e Emergência, nós vamos falar sobre hemorragias. Acredito que todo mundo já tem uma ideia o que é uma hemorragia, como acontece, o que faz. Então, hoje nós vamos estar reforçando esses conhecimentos. Bom, conceito. Hemorragia é caracterizada por uma perda de sangue em virtude de um rompimento dos vasos sanguíneos. Ela pode ser classificada interna ou externa. A hemorragia pode ser definida como uma saída do sangue dos vasos sanguíneos e do coração. Suas causas podem ser das mais variadas, sendo que podemos destacar como principais fatores extrínsecos, intrínsecos ou deficiência nos fatores de coagulação. Então, aqui apresento-lhes, vários tipos de hemorragia, que é a saída do sangue do seu leito comum. Aqui um sangue arterial, a saída de um sangue venoso e uma saída de um sangue de uma veia, de um capilar. E aqui a estrutura do vaso sanguíneo para relembrarmos. Então, nós temos o plasma, que é o líquido onde veicula, a parede, que é o capilar, o glóbulo vermelho, o glóbulo branco, que são os leucócitos, as hemácias e os eritrócitos, que mais demais elementos que fazem parte do citoplasma, que é o plasma do sangue para veicular, ok? Bom, são fatores extrínsecos, aqueles relacionados com questões externas do corpo, tais como os traumas ocasionados por acidentes. E os intrínsecos são relacionados com problemas nos vasos sanguíneos ou no nosso próprio corpo, como arteriosclerose, aneurisma e pressão alta. Mais uma vez, para a gente reforçar, vocês vão ver várias vezes para a gente estar reforçando esse conhecimento. Capilar, sangue roxo, que é o vermelho escuro, lento e sanguíneo, superficial. Venoso, um sangue escuro, sai de forma constante e uniforme. E arterial, vermelho claro, brilhante, sai em jatos intermitentes e em sincronia com as batidas do coração. Olha um dado legal. E mista, quando a mistura dos dois, e a gente vai tendo pulsação, mas vindo um sangue escuro, tá? Vai ficar bem fácil de verificar. Bom, então a hemorragia pode ser classificada externa ou interna. A externa, quando a lesão é causada por perda de sangue na superfície do corpo, é visível em exame clínico e pode haver uma grande perda em pouco tempo. O importante é ir ao pronto-socorro o mais breve possível, especialmente se for uma ferida muito extensa, e não parar de sangrar ao fim de 5 minutos. A interna. Não podemos ver a saída do sangue, uma vez que a lesão envolve a parte interna. Quando acontece para dentro de alguma cavidade do organismo, como abdômen, crânio, pulmão, por exemplo. No último caso, o problema relevantemente é maior, pois se não observada a tempo, pode causar consequências graves e até mesmo a morte. Então, diferença de uma hemorragia interna, depois vai aparecendo com o tempo, ou às vezes rápido, mas de imediato às vezes não é perceptível. E uma hemorragia, não no caso dessa, E uma hemorragia externa, onde está exteriorizando o sangramento. Se existir suspeita de hemorragia, deve-se sempre ir ao hospital. Hemorragia interna, vamos lá mais um pouquinho. As causas mais comuns das hemorragias internas são traumas e umas fraturas. A perda do sangue mais severa é ocasionada pela fratura de pelvis. Por quê? Aqui mostra, o trajeto da veia da artéria e aqui da venosa. E se há o rompimento do osso, pode pegar uma desses vasos que são importantíssimos e de grande calibre.
Então, aqui vai ter, né, a fratura de úmero, uma fratura de braço, uma fratura de cabeça, uma fratura de costela, fratura de fêmur, e aqui a quantidade de sangue que o paciente precisa. Então, a tíbia, de 1 a 1,5, a pelvis de 2 a 8 unidades de bolsas de sangue ou hemocomponentes, costela meia, né? E o úmero meio. Então, olha bem, né? Já começamos a falar sobre hemorragia e quantidade de sangue que vai ter que ser administrado durante o ato cirúrgico. Hemorragia externa. Visível porque extravasa para o meio ambiente. Já começamos a observar, parou já de sangrar, deve estar garroteado, provavelmente com garrote pneumático ou com faixa de desmarche. E os dedos, ó, né, já estão mais pálidos. Mas por quê? Porque eles devem estar garroteados, pela cor do tecido já estão fazendo a cirurgia. Não sei se vai fazer amputação ou vão fazer a ligação dos micros, né, tendão, vasos, musculatura, certo? Mas, né, é uma amputação quase que completa. Bom, vamos lá. Dependendo do vaso sanguíneo lesionado, a hemorragia terá diferente gravidade. Quando o rompimento ocorre em uma artéria, percebemos a saída de sangue em abundância, em alta velocidade, e lembra? Acompanhando os batimentos do coração em esguincho, e apresenta uma coloração vermelha viva. Esse tipo de lesão é extremamente grave. Quando ocorre o rompimento de uma veia, o sangramento não se apresenta muito intenso, porque ele escorre e o sangue tem uma coloração mais escura. É relativamente menos grave, já que em vista do arterial, porém a demora do atendimento pode ser extremamente perigosa. Já nos capilares, o sangue sai lentamente, a tonalidade é um vermelho menos vivo quando comparado ao sangue arterial. Então, aqui mais desenhos, mais posições, como a artéria está passando, uma solução de continuidade, mais, ó, aqui é um hematoma, né? Aqui, ou um capilar também pode ser, aqui um venoso, aqui arterial, e aqui já socorrendo uma lesão, né? E como ele fez? Ele levou o membro e está pressionando acima para não vir uma grande quantidade e o retorno ser facilitado. Então vamos lá. Sangue arterial, fluxo do sangramento é pulsátil, vermelho claro e oxigenado. O venoso, o fluxo do sangramento é contínuo, o sangue é vermelho escuro. Risco em CO2. O capilar, o fluxo do sangramento é lento e o sangue escorre. O capilar, o sangramento mais comum que acontece no dia a dia, geralmente devido a pequenos cortes ou escoriações em que apenas os pequenos vasos que chegam até a superfície do corpo, chamados capilares, são atingidos. O que fazer? Com esse tipo de hemorragia, é leve e de pequena quantidade, o sangramento costuma parar com algumas aplicações de pressão local por 5 minutos. Após parar, pode-se lavar o local com cuidado com água e sabão e depois cobrir com um curativo limpo e seco. No venoso, a hemorragia que acontece devido a algum corte grande ou mais profundo, com sangramento em fluxo contínuo e lento, por vezes um grande volume através da ferida. Esse tipo de sangramento só se é grave quando atinge uma veia de grosso calibre e por isso costuma parar com uma compressão local com um pano mais limpo que você tiver. Procurar por um socorro mais rápido, porque geralmente vai ser necessária uma sutura, uma ligadura da ferida do vaso, né, para que não haja risco de infecção ou novo sangramento. Às vezes o próprio plantonista do pronto-socorro pode fazê-lo, ou se ele vê que é um calibre maior, que vai precisar de um Gorotec, de um reparo, ele opta por chamar o vascular. Arterial é um tipo de hemorragia em que são atingidas artérias, os vasos que levam o sangue do coração para o resto do corpo, ou seja, para a grande circulação.
Por isso, o sangue é vermelho vivo com grande fluxo e intensidade. O sangramento arterial é o tipo mais grave e pode até provocar jatos em sangue para locais distantes do corpo e com um grande risco de morte. Como é um sangramento grave, deve ser parado o mais rápido possível, com compressão forte no local, panos limpos e com a realização de torniquete. Atenção ao cuidado dos torniquetes, vamos lembrar como se faz, pois é uma hemorragia de difícil controle. Deve-se ir rapidamente a um pronto-socorro ou ligar para o 192. Se o sangramento for em um braço, uma perna, pode-se levar o membro para facilitar a contenção. Então, vamos começando para formar quais são os nossos cuidados. O paciente fica muito ansioso e agitado e a enfermagem procura prestar assistência permanente para esses pacientes. Como? Controlando sinais vitais, controlando as hemorragias, posicionamento corporal, mantendo-se em repouso absoluto e sempre buscando segurança ao paciente. Então, a gente vê a mãozinha dando tranquilidade quando está com epistaxe. E aqui, provavelmente, está com uma sutura e ela está passando uma atadura de crepe, mas olha o sorriso, o carinho e tranquilidade. E aqui mais tipos de hemorragia. Uma hemorragia externa, uma hemorragia interna. E aqui uma interna, né? Só que o leito já está aberto. O leito campo, né? Diagnóstico e sintoma. Diagnóstico é clínico e está apoiado na história e no exame físico. E vamos lembrar da cinemática do acidente. Sintomas como dor, náusea, vômitos, parada de eliminação de gases e fezes são comuns nos diferentes tipos de abdômen agudo, mas a análise detalhada, minuciosa da história permite, na maioria das vezes, um diagnóstico sindrômico, direto e claro. A dor é o sintoma guia apenas por sua caracterização, tipo, evolução, localização e irradiação. É possível definir um abdômen agudo, que nós vamos aprender na próxima aula, tá? Nós vamos ter só sobre hemorragia de abdômen agudo. Sintomas: palidez e cansaço, pulso rápido e fraco, respiração acelerada, muita sede, queda de pressão, náuseas e vômitos com sangue, confusão mental e desmaios, muita dor no abdômen e que fica endurecido. Vamos lá? Palidez e miastenia, pulso rápido e fraco, pulso filiforme, respiração acelerada, taquipneia, polidipsia, hipotensão, náuseas e hematênese, confusão mental e desmaios, muita dor, né, no abdômen, então, que fica em forma de tábua. Não fica diferente? Legal. Bom, então, hemorragias internas que se exteriorizam, né, e os mais comuns incluem a cerebral, que é a mais frequente, com os TCEs, leva o surgimento de um acidente vascular cerebral. Nas fezes, por isso que eu falei também TCE, porque não deixa de ser um acidente, né? E o trauma, o problema é que um acidente, ele rompe, né? E o trauma tem alguma situação que causa uma pancada, um tiro, uma faca, né? Para ser trauma. Nas fezes, devido a uma lesão do intestino ou hemorroidas, por exemplo, que a hemorragia digestiva baixa, ocasionando o aparecimento de fezes escuras ou pretas, ou também com sangue, que são chamadas de melena. Aqui nós temos a diferença que nós vamos discutir na aula. Na tosse também é conhecida como hemoptise, que acontece devido às infecções respiratórias, lesões no pulmão ou câncer. Otorragia, sangramento do ouvido. Epistaxe, sangramento do nariz, devido a espirros ou irritação da mucosa do nariz. Hematêmese, vômitos com sangue. No útero, devido à alteração menstrual ou miomas ou endometriose. Na urina, causados por infecções ou
cálculos urinários, do ânus, da boca ou de qualquer outra abertura do corpo. Vai ser sangramento. Sempre colocando do local que vai sair. Igual a gengiva, né? Então é sangramento gengival e assim por conseguinte. Pulso rápido e fraco, pulso filiforme, palidez, sudorese, respiração rápida, taquipneia, diminuição do estado de alerta, queda do nível de consciência, e outros são sinais de choque geral. Aqui alguns exemplos de hemorragias por ferimento por arma de fogo. Então, as aberturas, né? E como a gente sabe que a arma de fogo, no que ela dispara, ela vai aumentando, né, a velocidade e aquece, o que vai acontecendo? Ele chega cauterizando e depois vai perdendo a velocidade. Então, geralmente não tem que mostra os sangramentos, né? Por quê? Porque ele vai, onde ele vai passando, vai cauterizando. Diferente daqui, que o tiro, né, atirou numa mandíbula e ele continuou sangrando mesmo imobilizado. E aqui, né, o paciente depois de limpo vários tiros, né? Vários orifícios. E hemorragia por ferimento por arma branca, facas, né? Então aqui mostra uma arma branca, né? A faca, que foi mais ou menos nessa altura aqui, o sangramento dá para perceber. Colocaram um dreno de tórax para ele, porque ele provavelmente, né, teve um pneumotórax, um hemotórax com sangue. E foi feita uma tomografia contrastada que mostra a lesão com sangue, como ficou lá dentro, tá? E o paciente foi feito uma laparotomia exploradora. Mas não foi no flanco, foi isso, mas abre-se, né? Isso, ela parou, lembra? Né? No abdômen para poder chegar nos órgãos que precisa. Então, classificação das hemorragias. Ela se baseia na percentagem do volume do sangue perdido e do exame clínico do paciente. Então, alguns fatores: idade, severidade do trauma, tempo ocorrido entre o trauma e o primeiro atendimento. Olha nós aí. A terapia adotada de reposição volêmica no ambiente pré-hospitalar e hospitalar. Então, aqui mais um tipo de sangramento, né? Quando a pessoa tem um problema, desarticula ou machuca o joelho. E aqui ele teve 2 tiros. Então, a classificação são 5. Então, nós vamos detalhar cada uma. Gostaria que vocês atentassem para esses copos que tem aqui. São 6. Foi só o que eu achei mais pertinente para explicar para vocês, né? Então, nós não vamos considerar o primeiro, ok? Então, tá aqui. A classe 1 vai ser o segundo copo. Volume em porcentagem, até 15% do volume sanguíneo. Os sinais clínicos são pouco evidentes. Sinais e sintomas: alteração mínima da frequência cardíaca, hipotensão leve e perfusão capilar pesquisada na pressão da unha. Sua resposta é normal. Perfusão periférica presente. E o retorno da cor em 2 segundos. O tempo correspondente para o examinador dizer enchimento capilar. Em indivíduos saudáveis, essa perda sanguínea não requer reposição. Classe 1. Comparando o quê? Uma pessoa de um volume de 70 quilos, né? Ele pode perder em ml até 750 mililitros, que vai corresponder 15% do volume. Classe 2. De 15 a 30%, tá? Para um adulto de 70 quilos, a perda representa de 800 ml a 1.500 ml de volume sanguíneo. Sinais e sintomas: taquicardia, taquipneia, diminuição da pressão do pulso, então pulso fino e leve diminuição da diurese. Nós só vamos perceber isso no hospital, certo? Observar os aspectos de alteração do padrão neurológico, como ansiedade, medo e hostilidade, diminuição do volume urinário de 20 a 30 ml hora. Lembra que, né, normalmente, estando
bem, estamos equilibrados, é de 30 a 50 ml hora. A maior parte desses pacientes pode exigir hemotransfusão, mas inicialmente podem ser estabilizados com Ringer lactato aquecido. Lembram do Ringer? Em geral, a reposição com cristalóides resolve, mas alguns poucos casos devem necessitar o sangue. Vai depender do estado inicial do paciente. Concordam? Classe 3. Volume de porcentagem, perda de 30 a 40%. Corresponde a perda de aproximadamente 2.000 ml. Em adultos, que pode ser muito grave. Nesses casos, a transfusão de hemocomponentes é fundamental para a manutenção da vida do politraumatizado. Volume, uma pessoa de 70 quilos, a perda é de 1.500 a 2.000 ml. Tá? Classe 3. Vamos lá. Sinais e sintomas. Além dos sintomas de hemorragia, classe 2, pulso fino, taquipneia e hipotensão, apresenta os sinais clássicos de hipoperfusão. Nós vamos fazer o teste e a perfusão não vai estar presente e o paciente vai começando, né? Ele começou a rebaixar o nível lá na classe 2 e vai rebaixando mais um pouquinho aqui. E vai apresentar palidez e uma sudorese fria, além da respiração. A reposição, a primeira opção é a tentativa de cristalóides, Ringer lactato, gelo fundinho. Mas se ele não responder satisfatoriamente, nós vamos começar com as transfusões, os hemocomponentes. Na classe 4, olha bem ali, né? O volume de porcentagem é a perda acima de 40%. Representam risco de vida ao politraumatizado. Sinais e sintomas, tá? Desculpa, gente, é nesse aqui, tá? Sinais e sintomas: hipotensão arterial, bradicardia, volume urinário baixo ou ausente, paciente já em hospital, pele fria e sudorese, indicação de transfusão e intervenção cirúrgica. Volume de perda, mais de 2.000 ml. Reposição. Estes pacientes sempre requerem, além dos cristalóides, transfusões sanguíneas e cirurgia urgente para reparar a área que está ocorrendo a hemorragia. E classe 5, né? Volume em porcentagem, perda maior de 50%. Estou considerando este, tá? Mas se a gente for olhar, seria esse, né? Fase terminal com ausência de pressão arterial e pulso periférico são uma ausência, às vezes é inaudível. Por quê? Porque as duas vão estar muito perto. Inconsciência, palidez, sudorese, pele fria. Indicam transfusão imediata e intervenção cirúrgica. Aqui um exemplo, né? Infelizmente, ele está debaixo da roda de um carro. Quais são nossos cuidados? Tudo indica, né, a perda de grande quantidade. O paciente vai ter um choque hipovolêmico e deve ser tratado, então, com volume. Soro fisiológico, solução de Ringer lactato. E nos casos mais graves, nós podemos usar soluções gelatinosas, tá? Mas existe um volume máximo que a gente não pode passar, porque senão nós vamos intoxicar e matar o paciente por engrossar, a grosso modo, é uma redundante, aí vamos engrossar a circulação, porque a gelatinosa, ela vai ter o quê? Isso, uma densidade maior. Então, nós temos que pôr soluções isotônicas ou hipotônicas que façam o resultado, porque já tem as hemácias que vão estar lá, apesar de estar tendo perda. Mas se aumentar ou favorecer aglutinações. Este volume de em torno de 1.000 ml para um adulto normal. Todas as tentativas para a perda sanguínea devem ser feitas, incluindo cirurgias visando a hemostasia. Hemostasia o que é mesmo? Vamos lá, minhas meninas. Isso, contenção de sangramento, ou de sangue, né? Ou de hemorragia. Este é o motivo para o cirurgião comandar o atendimento ao paciente politraumatizado. Ortopedista, vascular, cirurgião cardíaco, nefrologista, dependendo do órgão afetado.
Alcançado esse ponto, somente a transfusão sanguínea pode manter a vida do doente. Cuidado de enfermagem. Vamos mais. Recebendo assistência médica, o volume sanguíneo é inicialmente reposto através de soluções salinas, através de um tipo de agulha calibrosa diretamente na veia. Nós sabemos que quem trabalha nos bancos de sangue, elas têm que ter um domínio de funcionamento de veia, de acesso venoso periférico, com calibres 18, 16, para que o sangue passe de uma forma normal. Agulhas de calibre muito pequenos vão fazer hemólise do sangue, não vão ter uma corrente grande e com isso não vai ter a função desejada. Dependendo da fase da isquemia que a célula se encontra, ao ser refeito o volume sanguíneo por diluição, poderá acontecer de retornarem para a circulação geral aquelas substâncias tóxicas que a célula desenvolveu em sofrimento. Nós sabemos que quando uma célula está rompendo, não sei se vocês lembram da aula passada, que ele vai liberando mais potássio. E esse potássio vai intoxicando, favorecendo o óbito. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, e nós temos que ir controlando. Síndrome da reperfusão, gerando um intenso edema generalizado. E aqui um sistema de coagulação para a gente estar relembrando o processo. Aqui nós apresentamos uma diferença entre hemoptise e hematêmese. Hemoptise, expulsão sanguínea sanguinolenta através da tosse vindo do aparelho respiratório. Hematêmese, vômito com sangue de origem do sistema gastrointestinal, procedente do aparelho digestivo. Questão de volumes para nós entendermos. O que são petequias? São manchas vermelhas que aparecem na pele. O que são equimose? Infiltração do sangue que aparece na malha dos tecidos do organismo devido à ruptura de capilares. Hematoma. Caracteriza-se por manchas escuras que podem ser castanhas, encarnadas ou azul-negro, localizadas sob a pele, unhas, órgãos e tecidos. Os hematomas geralmente são causados por algum tipo de choque, traumatismo, acidentes, alterações hematológicas e outras. Púrpuras. Manchas e placas na cor roxa que ocorrem na pele, órgãos e membranas mucosas, incluindo o revestimento da boca, para designar múltiplas e multiformes hemorragias. Então, quantidade pelo volume das hemorragias, nós vamos ter essas 4 classificações. Olha quanta coisa estamos revendo hoje. Bom, então não poderíamos deixar de falar dos hemocomponentes e sua transfusão. Então, qual é a função do sangue? O sangue constitui um sistema de transporte do organismo. Através da sua grande rede de vasos, transporta oxigênio às células e retoma o dióxido de carbono aos pulmões para ser eliminado. Transporta alimento para nutrir as células, de modo que possa executar as funções normais e eliminar produtos não aproveitáveis ao metabolismo celular. Água, eletrólitos, hormônios, enzimas, elementos que desempenham importantes funções no sentido de auxiliar a manutenção do corpo de um estado de equilíbrio, que se chama-se homeostase. São transportados pelo sangue. O calor também é levado pelo sangue, regulando a temperatura do corpo e outros elementos como células imunológicas e anticorpos. Olha, eu li na íntegra porque eu acho muito importante essa totalidade, a gente lembrar da vida do sangue. Quais são as estruturas do sangue? Então, nós temos aqui, já a divisão, o sangue total, o sangue e plasma, depois na centrifugação, o plasma, o citoplasma e o sangue, as hemácias, E aí depois mais uma subdivisão. Mas vamos lá. O sangue compõe-se de 2 partes. A parte líquida, o plasma, que é pouco mais da metade do volume total, e os elementos que possuem uma forma, células que dividem em células vermelhas do sangue, os eritrócitos, e as brancas, que são os leucócitos, e as plaquetas e os
trombócitos. Começamos a pensar? O volume de sangue permanece quase sempre constante em uma pessoa, embora existam variações entre indivíduos. Fatores como idade, sexo, tamanho do corpo, quantidade de tecido adiposo podem interferir no volume do sangue em circulação. Frações do sangue. Há poucos anos, a administração do sangue total era a única forma de sua utilização. Quando as frações do sangue total passaram a ser melhor preparadas e conservadas, houve uma separação. O sangue pode ser preparado por seus componentes de modo que aqueles pacientes que apresentam determinadas condições podem receber frações específicas de sangue que satisfaçam as necessidades individuais. Aqui, né, os tipos básicos, o O, o A, o B e o AB. Olha a diferença de cor. Então, estamos aqui. Hemocomponentes, sangue total, vai para a centrifugação, então divide a hemácia, os leucócitos, as plaquetas e o plasma. O plasma, que é rico em plaquetas, vão fazer as plaquetas. O concentrado de hemácia vai ficar no concentrado na refrigeração para guardar para ser administrado. Do plasma, como ele é dividido em plaquetas, o que vai ser retirado? Vai separar-se as plaquetas e o plasma fresco congelado. O crioprecipitado vai ficar em frascos menores e o plasma congelado vai ficar mais separado ainda. Entenderam? Plasma. Pode ser completamente separado do sangue que foi armazenado e ainda ser separado a partir do sangue fresco retirado de um doador imediatamente congelado. O uso principal do plasma está voltado às condições em que as deficiências de coagulação sanguínea. Quando utilizado o plasma sangue fresco, ele contém todos os fatores essenciais à coagulação, inclusive o fator anti-hemofílico. Lembra o fator fator RH8? Isso, né? Que os hemofílicos vão sendo administrados para eliminar, para evitar, né? Para controlar o seu fator circulatório de coagulação. Lembrar que o hemofílico ele sangra com muita facilidade, então ele precisa de ter esse fator de coagulação que vai promover os trombócitos, né? E o fator de actina para fazer a coagulação constante, e ele não tem. As plaquetas podem ser separadas do sangue completo administrado em pacientes com doenças hematológicas graves, cirurgia cardíaca aberta e sangramento pós-operatório. A vantagem do concentrado de plaquetas é que, havendo a necessidade da administração em longo prazo, ele evita a sobrecarga do sistema circulatório. Então, olhem bem, o sangue geral não pode passar da quantidade. O plasma já pode. O Ringer também não. As soluções de gelo fundir também não. E aqui as plaquetas ficam o quê? Elas ficam se movimentando, elas não vão ficar congeladas. Crioprecipitado. É preparado através do descongelamento do plasma fresco congelado e utilizado na recuperação do nível do plasma a amplitudes normais. Uma deficiência de alguns fatores da coagulação do sangue pode resultar no sangramento grave, como o fator 8 e o fator 13. O crioprecipitado pode ser usado para corrigir déficits. Às vezes, crianças, RNs, né? Só que daí o que acontece? Não são nesses grandes. Eles fazem pool menores, de quantidades menores. Geralmente, cada bag desse tem 400 a 450 ml. E um bebê não vai poder receber todo esse valor. Então, eles são separados em pool de 10, a mesma quantidade, e vai sendo administrado em doses controladas para os bebês. Concentrado de hemácias, chegamos. São células vermelhas do sangue sem o plasma através da centrifugação do sangue total. As células e o plasma são separados em condições que o volume do sangue é normal, embora haja uma diminuição do número de células vermelhas e da hemoglobina. O concentrado de hemácias pode ser administrado aqui. Olha quanta passagem, né?
é que as pessoas nem imaginam que está se passando uma bolsa de sangue. Bom, administração. Respeitar o tempo máximo para infusão conforme recomendação abaixo. Concentrado de hemácias e plasma, 4 horas, até 4 horas. Plasma fresco, até 40 minutos. Concentrado de plaquetas e crio precipitado, até 30 minutos. Passou disso, devem ser suspenso na circulação e desprezado. Não digo desprezado no lixo, levado para bandejas e devolvido ao banco de sangue. Para a moça vir a recolher, a técnica é vir recolher. Devido ao grande perigo, aos grandes desconfortos que vêm acontecendo, e também visando a segurança, hoje quem traz e instala os bags de sangue são os técnicos que trabalham no banco de sangue. Não ficam mais em geladeira de setores para serem administrados, não se mandam mais, né? E com isso garante a qualidade do sangue. Não que os técnicos não saibam fazer, só que as outras atividades podem não acontecer, de controlar até 4 horas, até 40 minutos, porque passou de 4 horas, ele in natura, ele começa o processo de necrose, de apodrecimento. Se houver necessidade, os concentrados de hemácia e os plasmas poderão ser mantidos na geladeira do setor, desde que haja exclusiva para armazenar esse sangue, a segunda RDC agora não mais, e tenha temperatura controlada a 4 horas. Mas eu deixei aqui ainda porque, às vezes, algumas localidades, instituições ainda mantêm, certo? Então, para não entrar em conflito, mas a gente saber as normas e as situações. Ainda bem que tem, né? Isso mesmo. A cada 4 horas e esteja com a temperatura entre 2 a 8 graus centígrados. O crio precipitado e o concentrado de plaquetas, uma vez no setor, devem ser transfundidos imediatamente. Materiais básicos para bandeja. Não podia faltar, né, prof? Então, está aqui uma bandeja, um equipo de filtro de sangue. Ele é um equipo diferenciado, ele tem esse filtro maior, porque ele tem uma peneira, né? Então, goteja, cai na peneira para fazer uma refiltragem, né, desse sangue para que entre na corrente sanguínea sem coágulos. O hemocomponente, luvas de procedimento e o material para punção venosa, se necessário. Geralmente porque via única, a não ser que o paciente esteja com acesso venoso central e um polifix. Cuidados de enfermagem. Ao receber o hemocomponente, verificar prescrição médica, identificação da bolsa, tipagem da bolsa e dados do paciente. Antes de abrir o lacre de cada hemocomponente, verificar a permeabilidade de acesso único, como nós falamos, e sinais vitais do paciente. Tudo legal, tudo dentro da normalidade, posso administrar. Temperatura alterada, não posso. A início da infusão não deve se passar 15 minutos após o recebimento da bolsa de componente. O que quer dizer isso? Eu não posso deixar demorar 15 minutos de chegou o material no meu setor, imediatamente, não esperar 15 minutos, porque já está correndo o tempo. Caso não seja possível instalar neste período, devolver ao banco de sangue. Por isso que a urgência da técnica é ir direto já instalar. Não aquecer ou congelar hemocomponentes para esperar ou para guardar ou para agilizar. Identificar o paciente conferindo seu nome e o que consta na bolsa. Sempre ele tem um número de identificação e nós devemos agregar no relatório do paciente. No caso de pacientes inconscientes que não estejam aptos a informar, verificar os dados constantes da sua identificação. Independente, tá, gente? Inconsciente ou não, conferir. Não adicionar nenhum tipo de medicação ao hemocomponente, jamais. Não infundir outras soluções pelo mesmo acesso, então é acesso único. Investigar sintomas usuais de paciente, espineia, tontura, para não confundir com sintomas de reação transfusional. Cuidados de enfermagem na hemorragia interna. Então, nós acabamos a bolsa e vamos voltar para o interno.
Deitar o paciente afrouxando as roupas, manter o paciente aquecido, colocar na posição de Trendelenburg, se possível, para manter a circulação dos órgãos vitais, exceto na hemorragia craniana. Não administrar nada pela via oral, avisar o médico, se possível, de uma hemotransfusão e controlar os sinais vitais. A pH também serve no hospital, setor, UTI, aonde a gente estiver. Continuando, né? Verificar o estado de inconsciência da pessoa, acalmá-lo e mantenha acordado, porque geralmente ele fica agitado e depois ele quer dormir. Desapertar a roupa, desafrouxar a roupa da pessoa, deixar a vítima aquecida, que nós já falamos, posição de lateral de segurança e não esquecer de ligar para assistência. Ficar de olho, porque ele pode, né, se ele bebeu, se ele ingeriu álcool, ele pode engasgar ou vomitar. Na externa, deitar a pessoa e colocar uma compressa esterilizada ou pano mais limpo, lavado no local da hemorragia, exercendo uma pressão. Caso o pano fique saturado de sangue, é recomendado que seja colocado mais panos e não retirar o primeiro, né? Então vai ficar o curativo seco primário sob e o secundário em cima. É o que eu posso estar trocando. Fazer pressão no ferimento pelo menos por 10 minutos. Lembra que, né, nós falamos do grau 1, 5 minutos. Se passar disso, já vai para o grau 12. É indicado que seja feito também um garrote, que contenha o objetivo de diminuir o fluxo do sangue para a região do ferimento, diminuindo a hemorragia. O garrote pode ser feito de borracha, de forma improvisada com um pano e deve ser colocado alguns centímetros acima da lesão e não fazer o nó direto. Se a lesão estiver localizada nos membros inferiores e superiores, recomenda-se manter o membro elevado para diminuir a saída do sangue, se possível. Se estiver localizado no abdômen e não seja possível fazer garrote, recomenda-se colocar um pano limpo na lesão para realizar pressão. Às vezes, eles pegam refrigerante, se estiver no meio da rua, né? Para que, além de pressão, ele às vezes está gelado, ele vai diminuir a circulação. É importante que não retire o objeto que pode estar encravado no local da hemorragia, além de não ser recomendado lavar a ferida ou dar algo para a pessoa comer ou beber. Tratamento: reposição de volume, estancamento da hemorragia e administração de hemoderivados. Resumindo, este é o cuidado. O limite é uma fronteira criada só pela mente. Ok? Até a próxima, meninas!